Leitura do dia 93/365 segundo Samuel 10 a 12. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 3 de abril de 2023 do Plano Anual. Segundo Samuel 10. Na cultura israelita todos os homens usavam barbas ceradas. Era um sinal de maturidade e autoridade. Portanto, quando esses embaixadores tiveram a metade de sua barba raspada, sofreram uma grande afronta, e o corte de suas vestes os expôs ao ridículo. Pelo fato de não ter aceito um conselho errado, desconfiou da intenção dos embaixadores e resolveu humilhá-los, mas quando percebeu que Davi tinha ficado furioso, imediatamente reuniu suas forças para a batalha. Ele deveria ter avaliado mais cuidadosamente o conselho, porém, mesmo que não o tivesse feito, deveria procurar negociar com Davi. Vias, em vez disso, recusou-se a admitir seu erro e preparou-se para a guerra. Frequentemente respondemos com indignação e de modo defensivo, em vez de admitir nossos erros, nos desculparmos, e procurarmos aplacar a ira das outras pessoas. Em vez de contender, devemos procurar a paz. Deve haver um equilíbrio entre nossas ações e a fé que demonstramos. Joabe disse: esforcemo-nos. Em outras palavras, deveriam fazer o que lhes fosse possível, mediante o uso de seus recursos e de sua mente para descobrir as melhores técnicas. Mas ele também disse: e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Joabe sabia que o resultado estava nas mãos de Deus. Devemos usar nossa mente e nossos recursos para obedecer ao Senhor, porque dele vêm os resultados. Segundo Samuel 11. Em Israel o inverno era uma estação chuvosa e a época do plantio dos cereais. Mas a primavera era uma boa ocasião para guerrear porque as estradas estavam secas, o que tornava a viagem mais fácil para as tropas e as carroças de suprimento e combate. Na primavera em Israel, o trigo e a cevada estavam prontos para a colheita e essas safras representavam uma importante fonte de alimento para os exércitos em combate. Este cerco bem-sucedido colocou um ponto final no poder dos amonitas que, a partir desse momento, ficaram subordinados a Israel. No episódio de Batseba, Davi aprofundou-se espontaneamente no pecado. 1. Abandonou seu desígnio, ao ficar em Jerusalém, longe da guerra. 2. Só se preocupou com seus próprios desejos. 3. Quando veio a tentação, alimentou-a, em vez de fugir dela. 4. Pecou deliberadamente. 5. Tentou ocultar seu pecado, enganando a outros. 6. Cometeu um assassinato para continuar a escondê-lo. No final, o pecado de Davi foi revelado e castigado. 7. As consequências destas transgressões foram de longo alcance e afetaram muitas outras pessoas. Davi poderia ter interrompido e abandonado o pecado a qualquer momento. Mas quando alguém começa a transgredir, é difícil parar. Quanto maior for a desordem, menos dispostos nos mostramos a admitir que fomos os causadores. É muito mais fácil parar de deslizar montanha abaixo quando estamos próximos ao topo do morro, do que quando já percorremos a metade do caminho. A melhor solução é determos o erro antes de começarmos a pecar. Veja o perfil de Batseba no livro de 1 Reis. Ao observar, do terraço do palácio, uma linda mulher que se banhava, Davi deixou-se dominar pela cobiça. Deveria ter abandonado o terraço e fugindo da tentação. Mas, ao contrário, acolheu a tentação ao investigar sobre Batseba. Os resultados foram devastadores. Para fugir da tentação, 1. Devemos pedir a Deus.
em fervorosa e sincera oração, que nos ajude a nos afastarmos de pessoas, lugares e situações tentadoras. 2. Devemos meditar e memorizar as passagens das Escrituras que combatem nossas fraquezas específicas. Na raiz da maioria das tentações existem necessidades ou desejos reais que Deus terá condições de atender, mas devemos confiar em suas decisões, pois são tomadas no momento certo. 3. Devemos ainda procurar uma outra pessoa crente com quem possamos compartilhar abertamente nossas dúvidas, e a quem possamos pedir ajuda quando a tentação nos surpreender. O fato de Batseba ter acabado, naquele momento, de completar sua purificação, após a menstruação, significa que não estava grávida de seu marido quando Davi deitou-se com ela. Levítico 15 e 19:30 concede-nos mais informações sobre o ritual que ela deveria executar. Davi colocou Batseba e Joabe em uma situação difícil. Ela sabia que cometer adultério significava uma falta grave, porém, recusar o pedido de um rei poderia acarretar algum castigo ou mesmo a morte. Joabe não sabia por que Urias tinha que morrer, mas era óbvio que o desejava que fosse morto. Muitas vezes nos defrontamos com situações onde aparentemente existem apenas duas escolhas possíveis, apesar de que ambas nos parecem erradas. Quando isso acontecer, não devemos perder de vista a vontade de Deus. A resposta pode ser que devamos procurar outras possibilidades e assim, provavelmente encontraremos uma solução que honrará o Senhor. A reação de Davi à morte de Urias parece ter sido leviana e insensível. Enquanto lamentava profundamente a morte de Saul e de Abner, seus rivais, não demonstrou tristeza alguma por seu soldado, um homem bom que tinha um sólido caráter espiritual. Mas por quê? Davi tornara-se insensível ao seu próprio pecado e a única maneira de encobrir seu primeiro erro, adultério, era pecar novamente, assim logo deixou de sentir qualquer culpa pelo que fizera. Os sentimentos não são caminhos confiáveis para determinar o que está certo ou errado. O pecado deliberado e repetido entorpecerá a sensibilidade de Davi em relação às leis de Deus e aos direitos do próximo. Quanto mais alguém procura encobrir o pecado, mais insensível se torna em relação a este. Não se deixe endurecer pelo erro, como Davi. Confesse seus atos iníquos a Deus, antes de se esquecer que são pecados. 2 Samuel 12. Como profeta, Natã deveria confrontar o pecado, mesmo que se tratasse da transgressão de um rei. E precisou de grande coragem, habilidade e diplomacia para falar com Davi de maneira que entendesse os atos iníquos que praticava. Quando você tiver que se defrontar com alguém, a fim de trazer-lhe notícias desagradáveis, peça ao Senhor coragem, habilidade e diplomacia. Se quiser que essa pessoa responda de forma construtiva, pense cuidadosamente sobre o que vai falar. A forma de transmitir sua mensagem poderá ser tão importante quanto o que será dito. Tempere suas palavras com sabedoria. Um ano se passara, e Davi tornara-se tão insensível aos seus pecados que não percebeu ter sido o vilão na história de Natã. Muitas vezes os defeitos que condenamos nos outros são exatamente as imperfeições de nosso próprio caráter. Quais são os amigos, companheiros ou membros de nossa família que criticamos com facilidade e temos dificuldade de aceitar? Em vez de procurar mudá-los, devemos pedir a Deus que nos ajude a compreender seus sentimentos e a perceber mais claramente nossas falhas. Poderemos descobrir, então, que ao condenarmos os outros sentenciamos a nós mesmos. As previsões desse versículo tornarão-se realidade. Porque Davi matou Urias e roubou sua esposa. 1. O assassinato tornou-se uma ameaça constante em sua 2.
os membros de sua família rebelaram-se contra ele. 3. Suas esposas foram trazidas a outro, à vista de todos. 4. E seu primeiro filho com Batseba faleceu. Se Davi imaginasse as terríveis e dolorosas consequências de seu pecado, com certeza não teria procurado prazeres tão efêmeros. Durante esse incidente, Davi escreveu o Salmo 51, onde oferece uma importante visão de seu caráter e também uma esperança para todos nós. Não importa o quanto a culpa nos torne infelizes ou quão terríveis sejam os nossos pecados, da mesma forma como Davi o fez, sempre podemos abrir nosso coração a Deus e implorar seu perdão, porque existe misericórdia para nós quando pecamos. Davi também escreveu o Salmo 32, para expressar a alegria que sumiu após ser perdoado. Davi confessou e arrependeu-se de seu pecado, porém a sentença de Deus era que seu filho morreria. As consequências desse pecado eram irreversíveis. Às vezes, somente um pedido de perdão não é suficiente. A absolvição de Deus e a restauração de nossa comunhão com Ele não eliminam todas as consequências de nossos erros. Podemos ser tentados a dizer: mesmo que isto esteja errado, sempre posso pedir perdão a Deus, mas devemos nos lembrar de que nesse momento podemos iniciar uma série de acontecimentos que trazem consigo consequências irreversíveis. Mas por que essa criança tinha que morrer? Essa não era uma sentença pelo fato de ter sido concebido fora do casamento, mas um castigo sobre Davi pelo seu pecado. Ele e Batseba mereciam a morte, mas Deus poupou suas vidas e no lugar deles levou a criança. O Senhor ainda tinha uma obra que seria realizada por Davi na edificação de seu reino. A morte da criança talvez fosse, para ele, um castigo maior do que sua própria morte. Também é possível que, se a criança sobrevivesse, o nome do Senhor ficaria desonrado entre os vizinhos pagãos de Israel. O que pensariam a respeito de um Deus que recompensa o crime de assassinato e o adultério mediante a concessão de um novo herdeiro ao rei? A morte de um bebê é trágica, porém, desprezar a Deus acarreta na morte de nações inteiras. Embora o Senhor tenha perdoado o pecado de Davi, não anulou as suas consequências. Davi não permaneceu em pecado. Voltou-se a Deus, que o perdoou, e concedeu-lhe a oportunidade de começar uma nova vida. Até o nome que o Senhor deu a Salomão, Gedidias, era um lembrete de sua graça. Quando nós voltamos a Deus, aceitamos seu perdão e mudamos nosso comportamento. Ele nos concede um novo começo. Para nos sentirmos perdoados, como Davi, devemos admitir nossos pecados e nos voltarmos a Ele. Então, poderemos seguir adiante com uma nova abordagem e perspectiva de vida. Talvez a experiência mais amarga da vida seja a morte de um filho. Para alcançarmos o conforto nessa circunstância tão difícil, devemos ler os Salmos 16, 9 a 11, 17 e Isaías 40, 11. Salomão era o quarto filho de Davi, portanto, vários anos passaram desde a morte de seu primeiro filho e o nascimento do futuro rei. Mas Batseba ainda chorava a morte de seu primogênito.